Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo. Estou vindo aqui com mais um bloco do projeto Palavra-Chave. Hoje a gente vai trabalhar um versículo muito conhecido no livro de Isaías, né? Esse livro eu gosto muito, de vez em quando eu vou estar trazendo sempre versículos para a gente estar falando aqui do profeta messiânico de Isaías, né? Então a palavra, né, que nós vamos trabalhar hoje é essa palavra, a palavra não temas em hebraico. Alguns, não sei se são teólogos ou historiadores ou pessoas que são apaixonadas pela Bíblia, afirmam que esse texto aparece 365 vezes na Bíblia. Eu não contei isso tudo, tá? Ao tirar, eu contei bem menos do que isso. Agora, palavras que são congêneres ou similares, realmente tem uma repetição maior. Então, aqui o texto de Isaías 41, verso 10, eu vou ler ele aqui, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Pastor, por que Deus às vezes ele vem e ele repete essa frase? Porque o temor, ele faz parte da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória. O ser humano, a gente tem medo de um monte de coisa. Tem medo, a gente tem medo. Dizem que a criança, quando ela nasce, ela só nasce, parece que com 2 medos, né? Mas os outros medos ela adquire com a vida. Então a gente tem hoje, eu tenho 46 anos, e a gente acabou adquirindo, né, algumas coisas que vieram, né, na caminhada, que as experiências que a gente teve, né, acabaram, né, produzindo em nós alguns medos. Mas no relacionamento com Deus, e você vê isso, né, várias vezes na Bíblia, né, Josué, quando vai assumir o posto de liderança, né, de Israel, o interessante é que Moisés é pai, tem 2 filhos, Gerson e Eliezer, mas nenhum dos dois assume a liderança. Quem assume é Josué. E aí quando você vai estudar, você vai entender por que foi Josué. Mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? Eu só estou falando para você que esse homem que não era da linhagem de Moisés, ele vai assumir uma responsabilidade, e ao assumir a responsabilidade, Deus fala para ele: não temas, não temas, não tenha medo, porque eu estou contigo. E quando você começa um trabalho, você começa um ministério ouvindo de Deus para não temer, cara, isso é uma injeção de ânimo. E aquilo dentro de Josué foi uma injeção. Tu imagina quando a batalha tá ali rolando e ele precisa de tempo para poder vencer aquela batalha. Ele lembra: olha, Deus falou para eu não temer, que ele estava comigo. Então ele olhou para o sol, olhou para a lua e deu a ordem: Josué, ora. Por quê? Porque agora ele sabe que o Deus que fez a promessa, o Deus que falou, é fiel para cumprir. Você sabe o desfecho dessa história. Ah, pastor, mas o sol parou, a lua parou. A física diz que não. A física diz que quem parou foi a Terra. A Terra parou o movimento, então o Sol onde estava ele ficou, a Lua onde estava ela ficou. Mas nós não vamos entrar nisso. Eu vou entrar aqui porque para Josué, aquilo que ele orou, ele não tinha conhecimento de física. Aquilo que ele orou aconteceu. Não exatamente como ele pediu, mas aconteceu. E aquele dia se estendeu e ele conseguiu vencer a batalha. Então o que eu estou querendo dizer com isso? É que há momentos em que o medo vai gritar, em que o chão vai parecer desaparecer, né? Em que o coração vai se encolher diante do impossível. Só que nessas horas o nosso Deus vai dizer o quê? Al-Tirá, não temas. Não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu te sustento, não temas porque o poder que te guarda é maior do que aquele que te ameaça. Isso é muito forte, tá? O poder que me guarda é maior do que o poder que me ameaça. Jesus disse isso. Não temas o homem, porque o homem tem poder sim de tirar a tua vida, mas tema primeiro a Deus, que além de tirar a tua vida, tem poder de lançar a tua alma no Guiena, no inferno. Então você vê aqui a importância do temor do homem estar na posição correta. O próprio, se não me engano, Salomão vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio de todas as coisas é o temor. E o próprio Salomão, ele vai fechar o texto, se eu não me engano, é de Eclesiastes, acho que é Eclesiastes, que ele vai fechar dizendo: o fim de todas as coisas é
teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então você vê aqui o cuidado que essas pessoas tiveram em manter firme a sua convicção de fé e não temer e guardar os preceitos de Deus. Coragem não é ausência de medo, é fé que pisa sobre o medo. E aqui a gente entra com a fé. A gente já falou de fé em um outro cenário, a gente não usou o texto de Hebreus capítulo 11, a gente usou fé em outro contexto, no contexto hebraico. É uma fé que age, é uma fé eivada de ação. Eu peço e eu me movimento em direção àquilo que eu peço para viver o que eu pedi. Eu citei até aquela história do fazendeiro, que pede muito a Deus chuva num tempo de seca, mas ele ora e vai para o campo semear. E ele ora e fala: Deus, eu já semeei, a minha parte eu já fiz, agora eu dependo do Senhor. E Deus diz para ele: Al-Tirá, não temas, porque eu sou contigo. E Deus manda a chuva para aquele que age em favor daquilo que orou. Não adianta orar, você não vai fazer nada. Isso aí é quase que óbvio. Se tu não vai fazer nada, nem ora, nem perde o teu tempo. Porque para a porta se abrir, tu tem que ir lá bater. Para a pessoa te ouvir, você tem que falar. Então não adianta. Se tu não vai fazer nada, nem adianta orar, que não vai dar certo. Tá? É olhar para o abismo e lembrar: Deus está aqui. Quando o medo vier, não recue. Levante-se. Olhe para Cristo. Isso aqui é muito importante. Olhe para Cristo, o autor e consumador da tua fé, e ouça a sua voz, que ecoa desde o princípio e vai ecoar por toda a eternidade. E Cristo manda dizer para você: não temas, porque eu sou contigo. Amém? Essa é a palavra-chave, o texto é esse aí, Isaías 41, verso 10. Fica aqui mais um bloco do projeto Palavra-chave. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.